Salve, salve! Alunos e alunas do Canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, Jax Souza. Aquele abraço, Adriana Souza, bom dia. Felipe H, bom dia. E minha amiga Érica Fernanda, bom dia. Abraço carinhoso, olha só, melhor professor de projeto de vida do canal e quiçá do Brasil. Uau! Muito obrigado, minha querida. Cana Vieira também presente, Eliseu Martins, Oeiras, enfim, é muita gente linda, maravilhosa, inteligente e competente que agora vai saber qual será a temática, qual será, atenção, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento, e qual será a temática de hoje, turma? Empreendedorismo. Olha só a responsabilidade de nossa aula de hoje. Por quê? Porque nós estamos numa série de aulas sobre o planejamento de nossa vida profissional. Conversamos sobre a relação entre trabalho e educação, entre educação, melhores empregos, melhores salários. Conversamos sobre profissões do futuro. Conversamos sobre os cursos que estão em evidência na atualidade. E hoje vamos conversar sobre uma possibilidade para o seu projeto de vida, que é o empreendedorismo. Daqui a pouco saberemos. Mas é o tipo da palavra que, embora não saibamos o conceito, sempre sabemos do que se trata. Objetivo: assimilar o significado e propósitos do empreendedorismo. Distinguir o conceito de empreendedorismo de outros conceitos na sociedade a partir de uma reflexão crítica sobre o mercado de trabalho. E, além disso, nossas atividades costumeiras, empreendedorismo, uma visão geral. Aqui é a nossa fonte. Essa obra está disponível na internet, é a fonte utilizada, a maior parte da aula. A fonte é essa obra. Turma, recado inicial. O tema do empreendedorismo, ele vem crescendo a cada ano. Escolas, universidades estão inserindo essa temática nos seus currículos. Por quê? Porque é importante para a formação do aluno que ele saiba, tenha noção do que é um plano de negócios, do que é um empreendimento, do que é, por exemplo, uma startup. O estudo do empreendedorismo, ele tem como objetivo, olha só, se ao final da aula você, aluno, tiver esse objetivo contemplado, a aula cumpriu a sua finalidade. Olha só, despertar em quem? Despertar no estudante, em você que me assiste, mas despertar o quê? Características que você ainda não percebeu. Características essas que vão ampliar a sua visão para novas perspectivas na carreira profissional. Ou seja, despertar o visionário que há em você é o nosso desafio para a aula de hoje. Por quê? Porque muitas empresas que hoje conquistaram seu lugar no mercado, elas são frutos do
empreendedorismo. Professor, eu queria aprender o conceito. Para que alguém me perguntasse o que é empreendedorismo, eu respondesse. Pois bem, nesse slide aqui, vamos trabalhar o conceito. Acompanha comigo. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa ou um grupo de pessoas, olha só, no caso aqui, ó, um grupo de pessoas teve uma ideia que pode gerar dinheiro, tá bom? Identificar problemas e oportunidades. Identificar algo que está faltando no mercado. E, diante disso, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Isso aqui é empreender. Pode ser um negócio que vai gerar dinheiro, um projeto, por exemplo, um coletivo, uma organização não governamental, ou mesmo um movimento que tenha impacto no cotidiano das pessoas. Nessa aula, querido aluno, eu vou abordar a temática do empreendedorismo enquanto negócio, tá bem? Relacionado a empresas, relacionado a dinheiro, mas é um assunto amplo e você, nessa obra que eu coloquei aqui no início, nessa obra você vai ter a oportunidade de amplificar a sua visão sobre empreendedorismo. Então, olha só, o conceito que eu quero que vocês, certo, assimilem é esse aqui, ó. Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos em conjunto que levam à transformação de ideias, olha só, em oportunidade de negócio. Olha só, a ideia gera um negócio que pode ser lucrativo, mas empreender não é tarefa fácil, está bem? O empreendedorismo, ele está associado à inovação. Você vai perceber no mercado algo que está faltando. Pessoas, há alguns anos atrás, viram que os táxis não estavam atendendo às reais necessidades, né, das pessoas. Aproveitaram a internet, o mundo digital e pensaram, em vez de uma pessoa ficar na rua esperando um táxi passar, ou ter um táxi que é amigo do amigo do amigo, que pode fazer esse serviço para ele, por que não facilitar e a pessoa possa ter acesso a um transporte por um aplicativo num celular? Assim nasceu o Uber, o 99 Táxi e outros aplicativos. Percebe? Empreender está ligado à inovação e, hoje em dia, vai estar ligado ao mundo digital. Pessoas ligavam para lanchonetes, restaurantes, para fazer um pedido. Demoravam horas e horas. A pizza vai ser como? Como é que a senhora quer a pizza? Azeitona? Quer como? Quer mussarela? Como é que a senhora quer? Em vez de perder tempo ligando, algumas pessoas perceberam, olha, podemos facilitar esse trabalho. Criaram aplicativos de entrega delivery. Percebe então? A pessoa vê uma oportunidade, ela investe, transforma num negócio e geralmente está ligado no mundo digital. Então, se você está percebendo algo na sociedade que pode se tornar uma ideia e um negócio, comece a fazer o seu plano de negócios. Comece pelo menos a sonhar. Né? As pessoas do Uber, elas sonharam, do iFood, sonharam, 99 táxis, sonharam, e tantas startups, empreendimentos no mundo. É algo onde vocês também podem investir. Então, o empreendedor, ele é responsável pela introdução de um novo produto. Um produto novo. Ou criação de um método de produção ou comercialização. O Uber é um produto novo.
O iFood, por exemplo, é um método novo de comercialização e abertura de novos mercados. Turma, a essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das oportunidades no âmbito dos negócios. Está na visão. O empreendedor, ele é um visionário. Ele enxerga onde outras pessoas não enxergam. Eu não sei a veracidade dessa história sobre o Silvio Santos, mas contarei mesmo assim. Conta-se que o Silvio Santos, ele observava a travessia da barca Rio-Niterói todos os dias e ele percebia que era um tempo considerável, certo, que era gasto nessa travessia e que as pessoas sentiam sede durante a travessia. Ele percebeu uma oportunidade. Professor, ele vendeu água? Não. Pessoas que têm sonhos, né? Pessoas que não são visionárias, elas não enxergam adiante. Qualquer pessoa vendo pessoas com sede oferece água. Ele foi além. É um visionário. O que ele fez? Ele contratou uma banda para tocar forró durante a travessia e as pessoas dançavam, se divertiam, elas sentiam sede, bebiam água, bebiam cerveja, bebiam guaraná. Percebe? O visionário, ele enxerga além, ele não fica apenas no óbvio, ele vai além do que as outras pessoas enxergam. Volto a repetir, não sei se a história é verídica, mas é bem a cara de um empreendedor, um visionário. Eu não vou só vender água, eu vou fazer as pessoas terem ainda mais sede do que elas possuem, tá bom? Continuando, não podemos falar de empreendedorismo sem falarmos das startups. Aqui nós temos nesse quadro uma série de startups brasileiras. No caso, olha aqui o termo, unicórnios brasileiros. O que são startups unicórnios? Quando uma startup ela atinge um sucesso tão grande a ponto dela valer mais de R$1 bilhão, ela ganha um status de startup unicórnio. Ela vale mais de R$1 bilhão, mas o começo dela foi como qualquer outra startup. Então, olha só, o iFood é uma startup unicórnio, 99 Táxi é um unicórnio, deixa eu ver mais alguma empresa conhecida do grande público, né? A Neon e assim por diante. E temos tantas outras, tá bom? Startup, a palavra startup significa iniciante. Então, é uma empresa que está iniciando. Ela está começando quase do zero. Essa empresa, ela é inovadora, tá bem? O empreendedorismo está ligado à inovação, ideias inéditas. Eu vi um sketch de humor que uma pessoa explicava, olha, se eu for eleito, eu vou adquirir grandes veículos que vão transportar grandes pessoas de um ponto a outro na cidade, parando eventualmente para o embarque e desembarque. Ele falou sobre ônibus. Ele descreveu o ônibus, então isso não é inovação. Ele falava como se fosse uma inovação. O startup, ele é uma inovação, e geralmente na área da tecnologia. O que atrai na startup? Primeiro, né, os custos de manutenção baixos. A startup é idealizada por um grupo de pessoas e elas trabalham em condições de incerteza. Estão investindo em uma nova área, em um novo negócio. Não sabem se haverá sucesso ou não no empreendimento. Por isso que uma startup necessita de investidores iniciais, que muitas vezes são chamados de investidores anjo. São pessoas que investem nesses programas de extrema
incerteza. É um anjo que apareceu na minha vida. Então, turma, vejam bem. As startups que hoje nós temos no Brasil, que alcançaram um relativo sucesso ou um grande sucesso, como, por exemplo, 99 Táxi, Nubank ou PagSeguro, no início houve investidores, investimento, pessoas que acreditaram nesse projeto visionário, porque também eram visionários. Alguém um dia pensou em bancos digitais, sem uma agência física, que todo o processo bancário fosse realizado pelo meio virtual, pela nuvem, pelo mundo digital. E criaram esse banco como tantos outros. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna? O investidor, o empreendedor, ele é um visionário. Ele enxerga onde outras pessoas não enxergam. Olha só a Érica Fernanda sorrindo. Turma, agora, do ponto de vista legal, uma startup é uma empresa ou sociedade cooperativa ou simples. Ela tem um faturamento no máximo de 16 milhões de reais ao ano e tem pelo menos 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Porque é uma startup, está começando. Depois ela se torna uma realidade no mercado. Dito isso, vamos conversar sobre o empreendedor. Até aqui, tudo que eu falei sobre o empreendedor já deu para dar uma noção, um conceito, uma descrição do que seja ele. O empreendedor é uma pessoa que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. Ele sabe identificar, mais uma vez, o empreendedor, ele sabe identificar oportunidades e transformá-las em negócio. O empreendedor, ele sai da sua zona de conforto. O empreendedor, ele começa algo novo. Ele enxerga oportunidades onde ninguém viu, né? Que ninguém viu até aquele momento. Então, se você tem alguma ideia, você é aluno desses polos, dos polos que me acompanham, você é aluno que me acompanha pela internet, se você tem uma ideia inovadora, não engaveta a ideia. Comece a pensar seriamente sobre ela. Ah, professor, mas eu só tenho 13 anos, 14 anos, qual é o problema? Se a sua ideia é inovadora, busque pessoas que sonhem com você. Quem sabe eu estou dando uma aula nesse momento para um grande empreendedor dentro de 2, 3 anos no máximo. Não abandone suas ideias, não abandone suas visões. Continue com elas. Continue, porque você pode ser um novo empreendedor. De você pode partir um novo Nubank, um novo 99 Táxi, um novo iFood, um novo PagSeguro. De você pode surgir um novo empreendimento. Não pense que é inalcançável. É alcançável, sim. Você pode chegar lá, tá bom? Saia da zona do conforto. Deixe de sonhar e parta para a ação. A cena que eu mais gosto no filme Os Filhos de Francisco é quando o diálogo entre a mãe e o pai do Zezé de Camargo e do Luciano, né? Porque eles lançam um disco e o disco não faz sucesso. Então, o pai, ele fica sentado na mesa do jantar e ele fica conversando com a esposa dele, né? Com a mãe dos filhos de Francisco, com a mãe do Zezé e do Luciano. Aí ele fala assim, ô mulher, ô querida, que sonho é esse que, que não acontece? Aí ela olha para ele e fala assim, sonho, eu crio meus filhos acordada. Ele entendeu a mensagem e percebeu, não posso só sonhar, tenho que partir para a ação. E conta a história, conta o filme que ele comprou fichas com todo o seu salário, distribuiu entre as pessoas para que pedisse a música na rádio até a música fazer sucesso. Percebem? Ô mulher, que sonho é esse? Eu crio meus filhos acordada. Saia do sonho e vá para a ação, desperte do sono. Para mim, é a principal mensagem do
filme Filho do Francisco é a mensagem dela. A gente vive acordado, tá bom? A gente sonha e tenta fazer com que o nosso sonho se torne realidade, tá certo? Algumas características do empreendedor. Aí se você percebe se você tem essas características ou não. Na segunda parte da aula, nós vamos fazer um teste se você é um empreendedor, tá certo? Então, vem comigo, olha só. Turma, o empreendedor, ele possui criatividade e inovação. Ele consegue enxergar oportunidades onde ninguém mais consegue notar. Ele olha e ele observa, ele olha para algo e ele já tem uma noção, ele consegue enxergar uma oportunidade. O empreendedor, ele tem habilidade para praticar a criatividade. É uma pessoa criativa e pratica a criatividade. Ele foca esforços num único objetivo, gerando ideias e soluções inovadoras. Aqui é interessante a palavra foco, não é? Você só consegue focar numa coisa. Você não consegue focar em duas coisas. O foco é numa. Então, o empreendedor, quando ele foca em algo, ele coloca todas as suas energias nesse algo. E foco é força. Você já fez a experiência de tentar queimar um papel utilizando uma lente? Então, o foco, a luz do sol bate na lente e aí cria um foco no papel. E esse foco é tão forte que acaba queimando o ponto onde tocava. Foco é força. Desfocar, fraqueza. Foco é força. Eu vou estudar, mas vou ouvir música. Desfocou, não vai aprender. Entendeu? Foco é força. Força de vontade, ó. Força de vontade. O empreendedor, ele acredita em suas habilidades para mudanças. Ele tem força, ele tem paixão, vontade para obter o sucesso. Ó. Tudo na vida é questão de motivação e vontade. Se você tem vontade, você mobiliza força suficiente para conseguir alcançar seus objetivos. Foco na geração de valor. Claro, ó. O objetivo é dinheiro. Ah, não, eu vou criar uma empresa para mudar o mundo. Sim, você vai mudar o mundo, mas você quer ganhar dinheiro também. Então, foco na geração de valor. O empreendedor ele tem essa noção clara de que o foco é a geração do valor, não é? O empreendedor ele tem habilidade para tomar decisões. Um amigo meu na internet, um amigo meu lá do Ceará, ele ontem colocou uma postagem no Facebook que eu ri demais, porque ele colocou assim, nem fulano, nem cicrano, eu não me sinto apto a votar em ninguém, vou votar nulo. Aí eu coloquei assim, para ele um comentário, você vai votar nulo porque você não confia em A ou B, ou é porque você não se sente capaz de escolher? A pessoa que não se sente capaz de escolher, de decidir, é uma pessoa incapacitada. Você está colocando no Facebook que você é uma pessoa incapacitada. Coloque assim, eu não vou votar em A ou B por causa disso, disso e aquilo, mas não coloque que você não se sente capaz. Aí ele pegou e me bloqueou. A pessoa assume na internet que é um incapaz e tem raiva de mim, que alerto para ele. Já pensou, Érica Fernanda, num sujeito desse? O cara admite que é incapaz e fica com raiva de mim. Turma, a pessoa que é empreendedora, ela se sente capaz. Ela sabe tomar a decisão certa na hora certa. Principalmente nos momentos difíceis. A Érica está sorrindo. Felipe H também. Já pensou? Eu vou fazer isso também, Érica. Já pensou, Érica? Já pensou, Felipe? O empreendedor, ele além de tomar decisão, ele faz com que sua decisão seja efetivada na hora. Tá?
Não me sinto capaz de votar, só faltava essa. Sexta, o empreendedor tem gente que não tem noção. Exatamente, Érica Fernanda. Elza Pinto, abraço carinhoso, minha querida. Salve, salve. Turma, o empreendedor, ele explora o máximo de oportunidades. Além de identificar uma oportunidade, ele explora ao máximo essa oportunidade. Como? Sendo uma pessoa curiosa, sendo uma pessoa atenta às informações. O empreendedor ele está atento, ligado ao que está acontecendo. E olha aqui para esse desenho, ó. O empreendedor ele tem 100% de dedicação. Ele dedica o seu tempo ao seu sonho, ao seu empreendimento. Ele é um trabalhador exemplar, é o primeiro a chegar e o último a sair. E mesmo quando encontra obstáculos, ó, ele vai arrumar uma forma de saltar em busca de seu sonho. Ele é uma pessoa incansável. São características do empreendedor. Daqui a pouco, nós vamos fazer um teste para saber se meus alunos são, né, empreendedores, tá bom? Um exemplo na história que eu pensei é Marco Polo. Marco Polo foi um navegante veneziano, um mercador. Ele tentou estabelecer uma rota entre a Europa, aqui nós temos no mapa, a Europa e o Ocidente, uma rota comercial para o Ocidente. Marco Polo, para conseguir financiar a sua rota, ele assinou um contrato com um homem que possuía dinheiro, um investidor. Alguém investiu nele e esse homem é o capitalista. E assim ele, com esse investimento e com essa rota, ele tentou vender, né? Estabelecer uma rota comercial e vender suas mercadorias. O capitalista, ele assumia os riscos financeiros. O Marco Polo, o risco do empreendimento, o risco físico e também emocional. É um exemplo na história. Claro que Marco Polo, aí ele tinha aquelas histórias que ele inventava, que na China havia pessoas que tinham corpo humano e cabeça de cachorro. Mas aí a gente deixa para o campo, né, das anedotas, tá bom? Do campo das histórias engraçadas. Marco Polo, certo, é alguém que pode ser um exemplo inicial de empreendedorismo. As grandes navegações de Portugal e Espanha, poucos séculos depois, foram ações de empreendedorismo, tá bom? Não podemos falar de empreendedorismo sem falarmos da visão. O empreendedor, gente, ele tem que ser um visionário. Não tem jeito. Se você só enxerga o óbvio, você não é um empreendedor. O empreendedor, ele tem, às vezes, ideias extravagantes e incomuns. Vamos criar um aplicativo que substitua o táxi. Que ideia louca! Colocar em prática, sucesso. Ele acredita que está enxergando tendências ou conceitos que estão à frente de seu tempo. Israel, hoje em dia, concentra boa parte das startups mais promissoras do mundo. Israel está investindo na tecnologia. Não se assustem, daqui a alguns anos, empresas israelenses estejam aqui no Brasil, em outros países no mundo. É preciso investir, é preciso acreditar nos empreendedores. Bom, Louis-Jacques Fillion, ele tem uma teoria visionária. Ele é um professor e pesquisador do Canadá sobre empreendedorismo. A sua teoria visionária, ela nos ajuda a entender como uma empresa se forma e como ela se sustenta. Para ele, empreendedorismo empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Olha só, imagina, desenvolve e realiza visões. É o empreendedor, segundo Fillion. Ele identificou alguns elementos que dão suporte à formação da visão. Para ele, o visionário, ele possui conceito de si, autoconhecimento, energia,
liderança, compreende um setor e estabelece relações. Então, se você quer ser um empreendedor, você tem que ficar atento a esses 5 elementos, porque são 5 elementos que fortalecem a sua visão, o seu processo, né, o seu ser visionário. Olha só, conceito de si, autoimagem, é a principal fonte de criação. As pessoas só fazem algo quando se julgam capazes de fazê-lo. O autoconhecimento influencia o desempenho. Ou seja, eu sonhei com algo, eu tenho uma visão de um negócio e eu me conheço se eu consigo realizar ou não. Se eu não consigo realizar sozinho, eu busco a ajuda de mais pessoas. Mas assim, o visionário, ele tem um conhecimento, né, uma autoimagem, né, uma imagem da sua pessoa, uma imagem própria, tá bom? O visionário, ele também é uma pessoa que tem energia. Além de se conhecer, de ter um autoconhecimento, né, consolidado, digamos assim, ele sabe o quanto está disposto a investir em um empreendimento. Energia é a força que a gente está disposto a investir em algo. Então, naquilo em que você se apaixona, você despeja, você coloca a sua energia. Naquilo que lhe importa, você deposita a sua energia. Com base na energia, o empreendedor, ele vai ter fôlego. Para quê? Se a pessoa, né, tem uma energia alta, visando um processo, ele vai compreender um setor, desenvolver uma visão, estabelecer relações, aprofundar-se nas características do produto ou serviço. Para uma pessoa empreender, ela precisa ter energia, porque a dedicação, ela é quase plena, 100%, é quase 100%. E pessoas que não têm muita energia ou possuem uma energia baixa, não conseguem empreender. Então, se você possui uma ideia, uma visão, já reúna energias para realizar essa visão, essa ideia, tá bom? O visionário é um líder. Nem preciso ficar muito tempo nesse slide. O visionário é um líder. As pessoas o acompanham em sua visão porque acreditam nele, tá bom? E o visionário é uma pessoa que compreende o setor. A pessoa que criou o 99 táxi, ela conhecia o setor de táxis. Ela via pessoas que ficavam na rua esperando um táxi passar para dar o sinal, ou a pessoa parava ou não. Ela via pessoas no aeroporto pagando caro por um táxi, numa rodoviária. Via pessoas com dificuldade de ir para uma festa, um evento, porque não sabiam como iam voltar. Então, ela compreendia o setor. Ela não foi numa aventura. Uber também não é uma aventura. Uber é um negócio bem planejado. É fruto de uma visão, mas é um negócio bem planejado. O iFood aproveitou a pandemia para aumentar, não é, a sua importância. Então, para você empreender, você tem que compreender o setor onde você quer investir. Eu estou pensando num aplicativo que vai atuar na venda de batatas na feira. Conheça o setor de batatas. Aqui é um exemplo em ritmo de piada, só para você entender. Conheça esse setor. Como ocorrem os negócios, quem serão os seus clientes, como eles se comportam, quais são os pontos fortes e fracos da concorrência, não é? O 99 Táxi, ele percebeu as fraquezas do serviço de táxi, mas também percebeu as forças, certo? O táxi não acabou, porque nessa onda de aplicativos cancelando viagens, muita gente está voltando aos táxis, tá bom?
fatores críticos de sucesso, reações das pessoas diante da entrada de novas empresas no mercado. Você sabe como foram as reações ao Uber quando ele ingressou no mercado, né? Confusões, brigas e assim por diante, não é? Mas ingressaram mesmo assim. Compreenda o setor. Empreender não é aventura, tá bom? Relações, ao iniciar o seu processo visionário, o empreendedor terá que buscar relações que possam contribuir para a sua visão. Todos nós já tivemos uma aula sobre isso, certo? Todos nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Nós temos relações que são primárias em nossa família. Você, como empreendedor, tem que buscar apoio na sua família. Tanto o apoio moral, como, de repente, um apoio financeiro. De alguém, de um tio, de um parente que vai dizer, olha, eu vou investir nesse seu sonho. Também, relações secundárias. Você tem que ter uma boa rede de amizades. Uma boa rede de amizades. Cultive amizades, não cultive inimizades. As amizades fazem diferente em nossa vida. Então, o empreendedor ele tem que manter relações secundárias com essas amizades. E relações terciárias. O empreendedor ele tem que manter contatos em cursos, em viagens, em feiras, em congressos. Há algumas semanas atrás, aqui em Teresina, 1 ou 2 semanas, houve uma feira do empreendedor, com algumas personalidades famosas, alguns palestrantes famosos. Mas o mais importante daquela feira não era o Zico fazendo a palestra, eram os contatos que os empreendedores fizeram uns com os outros. Contatos de negócio, contratos de negócio, certo? Troca de experiência, partilha. Com certeza ali, no intervalo de uma palestra, 2 empreendedores iam almoçar no shopping. Nesse almoço, eles conversavam sobre o ramo onde eles atuam. Então, é importante o contato. Você viaja, vai para feiras, congressos. Sempre que puder participar desses eventos, participe. Tem uma palestra na sua escola sobre saúde bucal. Participa. É um contato que você está exercendo com pessoas da sociedade. Vai ter uma palestra na minha escola sobre saúde mental. Vem uma psicóloga da Universidade Federal. Participa. Ah, mas eu não estou preocupado com saúde mental. Mas é um contato. É uma pessoa que vai lhe conhecer, entendeu? Toda palestra na sua escola, participe, porque são pessoas da sociedade que sabem quem é a Érica Fernanda, sabe quem é a Elza, sabe quem é o Felipe. Você vai estabelecendo contato com essas pessoas, tá certo? Quando você viajar, aquele filme Em Busca da Felicidade com o Will Smith, ele fez grandes contatos profissionais num jogo de futebol. As pessoas estavam assistindo o jogo e ele assistia e conversava sobre o serviço dele, o que ele estava oferecendo. Percebe? Aproveitar oportunidades para contato na sua igreja, onde você vai no culto, ou na missa, ou no terreiro do candomblé, ou na umbanda. Contatos. Quem são as pessoas que frequentam a sua igreja, que frequentam o terreiro, que frequentam o culto, a missa? Contatos. Os contatos, relações terciárias são fundamentais. Pessoas que vão lhe conhecer na sociedade, tá bom? Se na semana que vem tiver uma palestra na sua escola sobre saúde bucal, não falte, porque você vai conhecer uma odontóloga que no futuro pode ser um contato para você no mercado de trabalho, tá bom? Isso, faz a diferença. Vamos fazer o teste, e esse teste tem pontuação, tá bom? Se você não conseguir acompanhar, é exatamente, Érica Fernanda. Um excelente filme, não é? Um filme muito inspirador. Uma pessoa que, cada dificuldade que aparecia, ele fechava o rosto e seguia adiante. Levava pancada e seguia adiante, não é? É isso que a vida nossa é assim. Turma, você coloca a resposta no chat, se quiser. Se não quiser, você escreve num caderno, tá bom? Essa aula vai estar disponível
no portal do Canal Educação, aí você faz a contagem de pontos, tá certo? Eu vou aqui só apresentar o teste, você vai respondendo, e depois você faz a contagem de pontos quando tiver acesso ao portal do Canal Educação. Vamos lá? Bom, esse teste tem 2 níveis. A sua capacidade de sonhar, eu vou testar a sua capacidade de sonhar, e depois a sua capacidade de executar. Tá bom? Vamos tentar juntos? Tá certo? Bom, capacidade de sonhar. Quando você tem uma ideia, você se apressa em torná-la realidade? Sim, não ou às vezes. Então, marque, escreva no seu caderno. Primeira, sim, não, às vezes. Quando você tem uma... Ou você tira um print também, né? E coloca no seu caderno, na sua página digital. Quando você tem uma nova ideia, você se apressa em torná-la realidade? Vou até apagar aqui as marcações para você fazer um print e já ir respondendo em casa, tá bom? Eu vou usar a caneta, o apontador a laser, tá? Quando você tem uma ideia, você se apressa em torná-la realidade? Sim, não ou às vezes. Segunda, em geral, olha só, tem gente que não consegue. Você entende o princípio, o meio e o fim das suas ideias? Você consegue? Eu tive uma ideia, você consegue entender sua ideia, o princípio, o meio, o fim, ou fica tudo disperso? Sua capacidade de sonhar, tá bom? Tira o print, responde em casa, continuando. Terceira, quando você planeja algo, como uma tarefa em grupo na escola, você faz um checklist, distribui tarefa. A professora de português lançou, né? Lançou foi bom, né? Pessoa nenhum lança, né? Eles obrigam, tô brincando. Tá? Ela, né, mandou que fizéssemos um trabalho de geografia em grupo. Aí você é aquele que faz o checklist, né? O tema vai ser tal, fulano faz o cartaz, o outro faz a letra, o outro faz a pesquisa. Você é aquele que distribui tarefas? Sim, não ou às vezes. Você confia na sua intuição. Quando você sente algo, você segue essa sensação, porque você sabe que a sua intuição é, digamos assim, verdadeira? Sim, não ou às vezes. Você sabe onde pretende chegar daqui a 5 anos? Ontem com os meus alunos numa escola municipal aqui em Teresina, eles lançaram a ideia e eu perguntei, quem você será em 2050? Professor, está muito longe. Sim, está longe, mas vocês terão 45 anos, 46 anos. Aí eu quero ser policial federal. Aí eu, o que é que você está fazendo hoje para você daqui a 30 anos? Estou fazendo nada, pois pode começar agora. Então, você tem essa ideia, onde você pretende chegar daqui a 5 anos, quem você quer ser, tá bom? Tira o print, tá, para você responder daqui a pouco em casa. Tira o print. Ótimo. Vamos agora para o nível 2. Capacidade de executar. Uma coisa é você sonhar. Outra coisa é você executar, né? Uma coisa é sonhar, é a cena do filme do Filho de Francisco que eu falei para vocês, não é? Mulher, que sonho é esse? Sonho o quê? Eu crio meus filhos, é acordada, né? A gente vive acordada, executando os sonhos, né? Você já abandonou mais de 3 ideias nos últimos anos? O meu filho é mestre nisso. Só que meu filho tem 9 anos. Ele, a hora que quer ser desenhista, eu comprei todo o material de desenho, ele está lá, encostado, ele nem toca mais. Quando ele fazia desenho na folha de caderno, era uma empolgação enorme. Aí me fez comprar material de desenho. Aí eu comprei folha de desenho, comprei lápis de cor especial, lápis para desenho, apostilha, pasta, e está lá encostado. Mas ninguém pode dizer que eu não apoio os sonhos do meu filho, tá bom? Então, você é desses, tem uma ideia, abandona rápido? Sim, não ou às vezes? Aqui é importante, ó. Você se sente preparado para provocar uma ruptura na sua vida?
para mudar de vida? Você está preparado para sair de dentro de você? Porque empreender é você mudar a sua vida. Você era um antes do empreendimento e é outro depois. Não se esqueçam, você está saindo da sua zona de conforto. Tá bom? Vamos lá. 8ª. Você sabe quais recursos, capital, parceria, contatos serão necessários para você concretizar os negócios de seus sonhos? Então, você sabe, você teve uma ideia. E aí, a sua ideia, você sabe quanto você vai gastar para elaborar essa ideia. Aqui vai entrar a questão do plano de negócio, que eu não vou tocar aqui, porque aqui é só para despertar o interesse de vocês. Mas naquela obra que eu indiquei para vocês, na qual eu me baseei para essa aula, lá ensina como fazer um plano de negócios. É um excelente livro, né? Recomendo que você baixe e tenha esse livro. Então, você sabe, né, o dinheiro que vai investir, o plano de negócios, quais as parcerias, os contatos que você precisa para concretizar esse seu negócio, essa sua visão, esse seu sonho. 9ª, importantíssima. Você possui um mentor, um orientador, no qual confie e consulta sempre. Nós sabemos que para o projeto de vida, nós precisamos dos mentores, pessoas que vão nos orientar. Então, no empreendedorismo, também preciso de pessoas que me orientem. Pessoas que estão, por exemplo, no mercado de trabalho há mais tempo, pessoas que podem dar uma dica, uma orientação. Você possui um conselheiro, uma pessoa em que você confia, pronto, é um bom ponto de partida. E você conhece bem os seus pontos fracos e fortes, afinal, a autoimagem, o autoconhecimento é fundamental, porque quando você conhece seus pontos fracos e pontos fortes, você sabe exatamente, tá bem, como você vai realizar seu sonho. Se vai ser sozinho ou vai ser na companhia de outros, tá? Tirou o print, turma. Quando fizerem em casa esse teste, tá bom? Aí você vai fazer um print dessa tabela aqui, tá certo? Nessa tabela tem a pontuação para cada pergunta. Por exemplo, na pergunta 1, vou botar uma mais perto. Na pergunta 5, no caso é a última pergunta aqui, ó. Você conhece bem seus pontos fracos e fortes? Se você escreveu sim, vale 3 pontos. Não, 0, às vezes 0. Então, você percebe, não é? Então, turma, você vai, a partir dessa tabela, ó, pergunta 1. Qual foi a pergunta 1? Da capacidade de sonhar. Quando você tem uma nova ideia, você se apressa em torná-la realidade? Então, o sim nessa pergunta vale 3, o não vale 1. Certo? Então, você vai pegar essa tabela e você vai fazer, né, somar a sua pontuação. E a partir da soma da sua pontuação, nós vamos ter uma ideia se você é um empreendedor ou você não é um empreendedor. Tá certo? Vem comigo, olha só. Se você fez entre 0 e 5 pontos em capacidade de sonhar e 0 e 6 pontos em capacidade de executar, você gostaria de ser um empreendedor, mas você não é. Naquela primeira parte, capacidade de sonhar, se você fez só 5 pontos e na segunda executar 6 pontos, você até tem vontade de ser empreendedor, mas ainda não é. Tem que desenvolver mais habilidades. Se você fez entre 0 e 5 pontos em capacidade de sonhar e 6 e 12 pontos em capacidade de executar, você é um bom executivo, mas não é um empreendedor. O que isso quer dizer? Que eu posso confiar em você para levar adiante o meu empreendimento, mas nunca a ideia vai partir de você. Você é um bom executor de tarefas, mas você não é um visionário. É um bom sinal, pelo menos você sabe trabalhar. Se você fez entre 5 e acima de 10 pontos em capacidade de sonhar e entre 0 e 6 pontos em capacidade de executar, você é um empreendedor impetuoso. Daqui a pouco eu coloco características do empreendedor impetuoso.
Se você fez entre 5 e 8 pontos em capacidade de sonhar e 6 e 9 pontos em capacidade de executar, você é um empreendedor moderado. E entre 8 e 15 pontos em sonhar, 9 e 12 pontos em executar, você é um empreendedor pleno. Então vem comigo, ó, vamos conhecer cada um. O primeiro, gostaria de ser um empreendedor, mas não é. Aquele que fez poucos pontos no teste. Olha, você tem sonhos pouco definidos. Você, infelizmente, tem baixo grau de iniciativa. Você até é disciplinado, é humilde, controla as emoções, relacionamentos, mas você não é um empreendedor. Você acha que é, mas não é. Porque você não sabe onde quer chegar e tampouco sabe como chegar lá. Você não sonha com os olhos abertos, nem observa oportunidades quando elas cruzam no caminho. O bom da vida é que isso aí não é um retrato definitivo. Seres humanos não são retratos, nós somos filmes. Fala para o colega que está do lado, cutuca ele e fala, ó, você não é um retrato, você é um filme. Cutuca o colega da frente e fala assim, ó, você não é um retrato, você é um filme. Cutuca do lado, você não é um retrato, você é um filme. Por quê? Nós estamos em constante movimento, ação. A história da vida da gente acontece a cada instante. Então, se você hoje saiu nesse primeiro modelo, saiba que você pode ir para os outros modelos, porque nós somos um filme, não somos retratos, tá bom? Se você fez aquele segundo ponto, é um bom executor, mas não empreendedor, quem é você? Você, embora não tenha sonhos, você consegue executar os sonhos. Você sabe planejar, você sabe formar equipes, você sabe negociar. Olha as qualidades que você tem. Mudar, não é? Somos filmes. Muito bem, Felipe H. Não somos retratos, somos filmes. Podemos mudar. Muito bem, Felipe H. Colocou, inclusive, no chat. Muito bem, tá? Você valoriza o processo. Você não sabe onde quer chegar, mas você sabe conduzir até lá, entendeu? Eu sou um empreendedor, eu posso confiar em você. Só que você não é ousado, né? E você sempre cumpre as regras. Você é um bom apoio ao sonho dos outros. O que é muita coisa. Muitas pessoas são assim. Não são empreendedoras, mas são boas apoiadoras de sonhos. Você é uma pessoa que, se eu fosse um empreendedor, queria que estivesse no meu time. E no time na frente, na liderança. Porque você ia realizar o meu sonho, tá bom? Continuando. Se você está definido como um empreendedor impetuoso, olha só. A pessoa impetuosa é aquela pessoa que segue demais os instintos. É a pessoa, né, no Nordeste fala, é uma pessoa aperreada. Quero ver como é que ela vai traduzir agora. Aperreada. O impetuoso, ele não planeja e nem executa as tarefas bem. Por quê? Embora ele saiba quais são os objetivos, ele não prioriza. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso vive com pressa e estressado. O impetuoso é aquela criança numa loja de brinquedos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a Barbie, eu quero o carrinho, eu quero o Autorama. É essa pessoa, entendeu? Ele é idealista, mas é desorganizado. Em contrapartida, ele possui iniciativa, qualidades, ó, criatividade, ele consegue sonhar, ele tem paixão pelo negócio, tolerância a incertezas e percepção de oportunidades. O que falta a ele é se organizar. Você é organizado? Você é disciplinado? Você tem foco? Pergunte para você mesmo, tá bom? Continuando, o empreendedor moderado, que é moderação, né? É aquele que sabe dosar as ações. Então, ele tem sonhos que são definidos, ele sabe como chegar lá e seus passos são seguros. Faz uma coisa de cada vez, não é? É aquela questão, devagar, mas com pressa. Devagar, mas com pressa, entendeu?
Ele sabe onde quer chegar, mas ele quer ter firmeza nos seus passos. Realmente me retrata bem o empreendedor impetuoso. Falta organização. Ô, Felipe H. Mas a organização a gente vai desenvolvendo, Felipe H, tá bom? Mas olha as suas qualidades, ó. Iniciativa, criatividade, paixão, certo? Paixão é uma força que nem tem nem ideia, não é? A paixão é uma força mesmo poderosa em nossas vidas, tá bom? Continuando, ó. 6 pontos em capacidade de sonhar e 0 em executar. Muito bem, Felipe H. Érica Fernanda, vamos lá, turma. O moderado, ele é persistente, ele tem capacidade para negociar, ele percebe as oportunidades, mas ele gosta de se associar a empreendedores que são mais arrojados, que são os empreendedores plenos. Para eles, os sonhos são definidos, a execução bem planejada, ele sabe aonde quer ir e sabe como chegar lá. Ele percebe as oportunidades e cria novos negócios. Ele é um bom planejador, ele escolhe parceiros, ele tem ousadia na medida certa da responsabilidade, ele faz acontecer, ele apresenta foco e se apaixona pelas causas. O empreendedor pleno é um líder carismático, tá bom? Então, você faça o teste e aí você veja o resultado. Para casa, é o seguinte exercício, tá bom? Para casa. Você vai pegar uma folha de papel em branco, um lápis ou caneta. Você vai desenhar um círculo na folha, tá bom? E você vai fazer um ponto dentro do círculo. Depois, você vai traçar sobre o círculo, você vai fazer um traço sobre o círculo, dividindo em 2 partes. Em cada parte do círculo, escreva o nome de uma flor diferente e compare o seu resultado com os demais colegas. Por quê? Porque esse exercício mostra quais são as pessoas que pensam diferente, segundo alguns critérios que você vai ver aqui, ó, tá bom? Na próxima aula, vamos resgatar essa atividade. Aí é bom que você olha e você compara com as demais pessoas. Você pensa diferente, não é? Você pensa de um modo que não é igual a outras pessoas, tá bom? Aqui é a nossa revisão. Olha só, Adriana Souza, excelente aula. Érica Fernanda, obrigado pela aula, obrigado, interessante, corações. Muito obrigado, queridos, por terem gostado aqui a nossa revisão. Empreendedorismo, empreendedor, o que é o visionário. E em nossa próxima aula, a gente vai abordar a questão da ética profissional. Olha só, a Érica Fernanda colocou melhor que terapia. Obrigado, minha querida. Um abraço carinhoso. Fico feliz por estar contribuindo no seu projeto de vida. Felipe H., obrigado pela aula. Obrigado, querido, por esse elogio seu também. É muito importante para mim, tá bom? É um incentivo enorme saber que gostaram da aula. E até a próxima semana. Um abraço carinhoso. Salve, salve!